Pessoal, vamos começar? Tudo bem com todos aí? Espero que sim. Sejam bem-vindos a essa aula de TRV. Hoje o tema é falar um pouco sobre as características do vestibular da Unesp, tá? É claro que vocês já devem ter ouvido falar que existe a chamada banca VUNESP, que é parte da própria Unesp enquanto universidade, mas a VUNESP faz provas também para outras faculdades e universidades particulares. É claro que a VUNESP faz a própria prova da Unesp, que é descentralizada, é uma universidade que tem em várias cidades aqui no estado de São Paulo. A gente tem um campus aqui em Marília, tem em Bauru, tem em Botucatu, tem em vários locais do estado de São Paulo. Eu vou aqui começar a compartilhar minha tela para trabalhar aqui com vocês algumas coisas, tá bom? De antemão, eu preciso só confirmar aqui para eu não esquecer e depois faltar essa informação. Os presentes na aula de hoje, eu vou fazer aqui só um registro rápido, tá bom? Que eu preciso manter essa, como eu posso dizer, manter essa informação aqui atualizada, tá? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu acho que eu tô com aquela planilha que eu fiz para poder acompanhando toda semana. Hoje eu acho que a gente está com uma participação do Enzo, né? Que ele não está sendo bem-vindo hoje. Deixa eu conferir aqui, gente. Ó, então nós estamos aqui. A Alicia está aí, né? Quem mais? O Enzo eu vou colocar, vou acrescentar. A Isabela, Maria Carolina e a Maria Clara. Vou colocar o Enzo também. É um L só, né, Enzo? Pronto. Vou deixar aqui que aí eu não perco essa informação. Depois eu sei quantos alunos participaram aqui da aula, tá bom? Então, gente, o que eu queria trabalhar com vocês é o seguinte, ó, de antemão eu vou colocar também uma informação para você que pode ter interesse, para eu não esquecer de falar depois isso no final, tá? Na semana que vem, já antecipando, deixando aqui um convite, na semana que vem vai ser dia 14, né? Pelo calendário aqui, dia 14 de agosto já. A gente já vai estar na semana que vem, em meados de agosto. Antes de começar a falar da Unesp propriamente dita, só quero deixar aqui o convite para você, se você tem interesse, a minha intenção na semana que vem é falar no dia então 14 de agosto sobre o vestibular da UEL. Vocês devem ter ficado sabendo que essa prova agora ela vai estar sendo feita no dia 14 de março de 2021, numa fase única, com 50 questões objetivas e uma redação. Então fica aqui o meu compromisso de na próxima sexta-feira falar com vocês a respeito dessa situação nova da UEL. E eu acho que é uma prova interessante para vocês prestarem, uma vez que ela não vai coincidir, que eu saiba, com nenhuma outra prova, não é verdade? Tá? Então a Duda chegou aqui. Tudo bem, gente? Tem alguém aqui na aula que tem interesse em prestar a UEL, para eu ficar sabendo? Coloca aí para mim no chat se vocês têm interesse na UEL. Sim ou não? Ô, gente, desculpa, eu saí da sala sem querer. Eu fui clicar para fechar uma janela aqui e fui embora. Mas tá todo mundo aí, né? Beleza. Então é isso, gente. Ah, desculpa, eu tava aqui, gente, dizendo que eu saí sem querer. Eu cliquei aqui e saí. Desculpa, foi sem querer, tá? Vocês responderam aqui? Deixa eu ver. Ué, ninguém vai prestar o UEL? Vocês vão prestar ou não vão? Responde aí pra mim de novo. É porque, como eu saí, eu não fiquei com o histórico aqui das conversas antes. A Maria Clara disse que vai, a Alicia também.
a Duda, Maria, todo mundo, acho que o Enzo não. Aliás, foi você, né, Alicia, que sugeriu esse tema, não foi? E aí a gente ficou com a Maria Carolina, não. Então tá bom, então aí já tá combinado, tá? Vamos falar da Unesp agora, beleza? Então fica aqui já o convite para o dia 14. Gente, é assim, ó. Eu coloquei aqui alguns tópicos só para me ajudar, para, enfim, para me lembrar aqui do que é importante eu dizer para vocês e a gente vai melhorando aqui a compreensão sobre cada tópico desse aqui, tá? Então assim, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó, para servir como roteiro, como guia aqui da minha fala. Eu entendo que o vestibular da Unesp, ele é o mais acessível à resolução. O que significa isso? Eu de verdade acredito que a prova da Unesp é a mais gostosa de fazer, que a gente tem aqui no estado de São Paulo, tá? Pensando em vocês que moram aqui em Marília, vamos ser francos assim, né? Vamos criar aqui um cenário de discussão. Eu imagino que você que mora aqui em Marília, estudando no Colégio Cristo Reis, sabe que existe, né, diferentes formas de ingresso ao ensino superior. É muito provável que você está considerando o Enem, que é um evento, uma seleção nacional, e você, por morar no estado de São Paulo, provavelmente, e especificamente na cidade de Marília, pode pensar em alguns vestibulares específicos. Um deles é a Unesp, outro deles é para entrar na USP, aí seria a FUVEST, a Unicamp, tá certo? Essas são as paulistas. Bom, você tem também, que eu não sei se vocês acabam considerando, a Unifesp, que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo. Eu acredito que aqui nós temos uma deficiência de interesse, porque a Unifesp é uma boa universidade e tem pouca gente que considera a Unifesp, tá? Então fica aqui a dica. E por estarmos em Marília, é muito comum a gente se interessar por instituições como, por exemplo, a UEL, a UEM, né, que são aqui do estado do Paraná, estão aqui próximas a gente, né? Então, eu acredito que se você mora aqui em Marília e, é claro, o Enem ele vai te dar uma abertura para diversas outras localizações, né? Vários estados. Você pode, através do Enem, morar lá em Minas Gerais, ou no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, como tantos alunos que saem de Marília acabam indo para outros estados. Mas pensando aqui no estado de São Paulo, e aí eu estou falando justamente disso, tá? Se você olhar para todas essas provas que você teria que fazer aqui, ó, a prova do Enem, a prova da Unesp, a prova para entrar na USP, assim sucessivamente, de fato, gente, eu acredito que a prova mais fácil de fazer, em termos assim de grau de dificuldade, a mais fácil é a Unesp. É isso que eu estou dizendo, tá? Eu acho que a prova da Unesp é a mais, entre aspas, a mais gostosa de fazer, é a menos difícil, tá? Bom, de antemão, eu sei que vocês fazem questões da Unesp há um bom tempo quando a gente pensa em simulados, né? São colocadas questões da Unesp, ou então quando vocês resolvem exercícios do material ângulo. É claro que essas questões elas aparecem lá, né? Mas normalmente são questões que estão colocadas soltas, sozinhas, isoladas. Eu sempre defendo aqui a ideia de que nada como você olhar para uma prova na íntegra, né? E trabalhar com essas provas de anos anteriores de tal maneira que você consiga ter uma noção mesmo de como que a prova funciona como um todo, na sua integridade, na sua totalidade, tá? Então eu estou aqui abrindo um caderno de prova da Unesp do ano passado para mostrar rapidamente para vocês como que é o caderno. Eu queria saber de vocês que estão nessa aula aqui, você pode responder com S ou com N só se quiser. Se sim ou que não. Você prestou a Unesp no ano passado, valendo mesmo? Na segunda série, como treineiro que seja? Ou não? Não. A maioria acredito que não, né? O Enzo disse que não, mas prestou a Famema, que é da mesma banca, né, Enzo? Só que tem uma diferença, tá, gente? Então eu queria pelo menos mostrar para vocês o caderno de prova na íntegra, como eu estou dizendo, tá? Então vamos dar uma espiada rápida para você se familiarizar. Bom, primeira coisa que chama atenção é que a prova impressa da Unesp, ela é uma prova colorida, muito bem formatada.
E isso também é um fator de facilitação de resolução, uma prova bonita, uma prova legal de você fazer, tá? Bom, aqui das informações gerais no caderno de prova, são 90 questões objetivas, tá? 90 testes nesse primeiro dia. E você tem 5 horas para fazer esses 90 testes, tá? Pensando em primeira fase, beleza? Então vamos dar uma corrida rápida aqui nesse arquivo, só para ter uma impressão visual. Então veja, ó, você tem aqui o começo do caderno de prova, com questões da área de linguagens. É claro que no meio da prova vai ter algumas questões interdisciplinares, tá? Mas aqui começam as 30 questões de linguagens. Você vai ter questões de língua portuguesa, língua inglesa e literatura, tá? Então, se você verificar aqui junto comigo, você vai ver que todas essas questões que eu estou passando aqui, elas são da área de linguagens ou também quando a gente fala linguagens, naquela categoria das 4 áreas que o Enem adota, entra também a parte de artes, tá, gente? Ou, assim, algumas questões que têm uma proximidade com a área de contextos. Pode dizer, Alicia. Não tá conseguindo ver, querida? Deixa eu ver. Ai, desculpa. Poxa vida, eu tava, sinceramente, ó, desculpa mesmo. Eu acho que eu esqueci de voltar a compartilhar a tela na hora que eu saí, tá? Nossa, desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. O que eu tinha comentado era isso aqui, ó. Enquanto eu estava falando, eu estava escrevendo aqui, ó, que essas instituições são as que a gente acaba tendo maior, né, procura estando aqui em Marília, e a Unesp é a prova mais fácil. E aí depois eu estava mostrando aqui, ó. Tá vendo? Desculpa, obrigado, viu, por avisar. Então eu estava mostrando aqui o caderno de prova, ó. E agora, tá vendo, Alicia? Sim? Então tá bom. Aí aqui, ó, como eu estava comentando, as 30 primeiras questões são da área de linguagens. Quando a gente fala linguagens, também compreende, por exemplo, artes e educação física, por incrível que pareça. Então pode ter alguma questão, inclusive, que apele para alguma vertente mais artística ou de período, né, que tem características. Ou também aqui, ó, por exemplo, ó, representações artísticas para você ver, né, o que período pode ter relação com essa obra, tá bom? E aí depois você vai ter, é claro, tem questões interdisciplinares também enxertadas, tá, gente? No geral aqui você vai ter as 30 primeiras questões como questões da área de linguagens. A 31ª questão começa a marcar aqui sempre, tá? Isso é importante. A prova da Unesp, ela tem uma organização recorrente. O que é isso? Você sabe exatamente onde vai estar a questão de que matéria. A questão 31 é o começo da parte de história. E aí isso daqui vai até que questão? São 12 questões, tá? Então vai até a 40 e... até a 42 é história. E aí depois passa a ser geografia, tá? Aí começa a geografia. Depois da geografia, com mais 12 questões, você vai ter 6 questões, ou seja, vai ser a partir da questão 56, se eu não estou enganado, você vai ter 55 ou 56, você vai ter agora as questões que é de um mix entre filosofia e sociologia. Então, dessa questão aqui, ó, 55, se eu não estou enganado, porque vai ser a 55, 56, 57, 58, 59 e 60, é isso mesmo. Das 55 até a 60, as questões são de filosofia ou sociologia. Aí depois da questão de número 60, aí você tem o começo da biologia. E aí veja, a partir do número 60 você tem biologia, química, física e matemática. E aí alterna um pouquinho, contanto que dê um total de 30 questões. Pode ser 7 ou 8 de biologia, 7 ou 8 de química, 7 ou 8 de física, 7 ou 8 de matemática, contanto que depois no total dê 30. Ou seja, né, como se eu tivesse 30 dividido por 4 matérias, daria uma média de 7,5. Então não vai ter 7 questões e meia, vai ter 7 ou 8 questões dessas disciplinas. Então as 7 ou 8 primeiras são de biologia,
Depois que termina a biologia vem a química. Depois da química vem a física. Depois da física vem as questões finais que vão ser de matemática, tá? No final você vai ter aqui as questões de matemática. Então sempre é assim a prova da Unesp, sempre. No final aqui, ó, você vai ter a tabela periódica. Então, aí você vai dizer, tá, Rogério, mas o que importa eu saber isso? Importa porque você sabe exatamente onde está cada coisa. Se você faz simulados prévios ao vestibular valendo, você se acostuma com essa organização da prova, você sabe onde você vai começar, em que lugar do caderno de prova isso está, se está mais no começo, se está mais no final, tá? Então, como eu estava comentando aqui, ó, o vestibular da Unesp é o mais acessível à resolução. E você tem o que, ó? A primeira fase, como eu coloquei aqui para vocês, ó, linguagens e códigos, tem as provas de literatura, de língua portuguesa, literatura, educação física e arte, como sendo as questões de número 1 até a 20, normalmente, tá? A de língua inglesa vai da 21 a 30, a história da 31 a 42, a geografia da 43 a 54, a filosofia e sociologia da 55 a 60, como eu mostrei. Ciências da natureza e matemática são as últimas 30, tendo 7 ou 8 de cada. Isso é sempre, gente. É claro, algumas dessas questões ao longo do caderno são questões multidisciplinares, são interdisciplinares, sim. Mas, no geral, essa é a organização da prova, tá? Tudo bem? O que acontece com a Unesp, gente? A Unesp, apesar de ser uma prova gostosa de fazer, que ela é acessível à resolução, ela é palatável, né? No sentido assim, dá para fazer. O que você tem de característica? É uma prova que as notas de corte tendem a ser um pouco mais altas, porque se a prova não é tão difícil, né? A nota de corte sobe, as pessoas acertam muitas questões, tá? Então não se esqueça disso. Então isso daqui também é uma característica. Nós temos questões fáceis e médias. No geral são fáceis ou médias, tá? Em grau de dificuldade, comparado a uma FUVEST, por exemplo. E aí, com essa característica, nós temos uma tendência de você ter um aumento ou um maior valor naquilo que nós chamamos de nota de corte, quando comparado a outros vestibulares, como é o caso da FUVEST, como eu falei, né? Então, depende muito, você tem que consultar qual é a nota de corte para o seu curso. Você tem que ter sempre essa referência da nota de corte. A gente já falou aqui a respeito dessa importância de que você tem que ter como referência dos seus estudos a nota de corte e não a relação candidato-vaga. Então, por exemplo, se eu faço aqui uma pesquisa rápida para saber qual seria a nota de corte do curso que eu tenho interesse, eu vou aqui fazer a pesquisa por um caminho que eu sei que eu vou achar rápido, tá? Rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui a última. Então, por exemplo, ó, eu vou aqui pegar o próprio curso que eu fiz, tá? Quando eu fiz a faculdade, gente, eu estudei a minha primeira faculdade, foi o curso de Biologia, na Unesp em Botucatu. Eu fiz Ciências Biológicas, tá? O curso que eu fiz, portanto, se eu fosse achar aqui, é esse aqui, ó. Ciências Biológicas Integral Botucatu. Então, as notas de corte da primeira fase foram 39 pontos em 2019 e 31 em 2020, de 90 questões. Veja que isso daí é muito pouco, né? É bem tranquilo de você conseguir. Será que eu li certo aqui? Tá aqui, ó, 39 e 31. Ah, Rogério, mas o curso que eu quero não é biologia não, eu quero medicina. E aí a medicina na Unesp em Botucatu, aí você já sabe que a brincadeira já é mais interessante, né? Olha as notas de corte que nós tivemos aqui, ó. Em 2019 foi 75, o vestibular 2020 foi 72 pontos de 90. Então veja aqui, ó. Vamos pensar que a gente pegue aqui esse valor correspondente a 2019. Então se a pessoa está pensando prestar o vestibular para medicina na Unesp,
que seria o mais exigente, a nota de corte... Espera só um minutinho, tá, gente? Que eu vou ter que aqui ligar o meu computador à tomada. Só um minutinho, peraí. Senão ele vai... Pronto. Então, quem que chegou aqui? Parece que chegou mais alguém. Pedro, seja bem-vindo, boa tarde. Deixa eu colocar aqui. Então, continuando aqui a linha de raciocínio, ó. A medicina, gente, ela tem uma nota de corte aproximadamente igual a 75 acertos de um total de 90. Então veja, a margem de erro ela não é muito grande para quem quer um curso mais concorrido. É claro que isso depende do curso que você quer. Quando você vai fazer um planejamento para fazer essa prova de primeira fase, para quem vai fazer a Unesp, gente, não pode tirar exatamente a nota de corte somente para cursos concorridos, tá? Então eu vou até ver isso aqui, deixa eu ver se eu escrevi isso aqui em algum lugar para poder deixar para vocês depois, tá? Então eu até comentei aqui, ó, nota de corte como referência, tá? Então aqui, ó, tem um erro, né? Se foi aqui, ó, eu posso colocar medicina, só para a gente ter uma noção. Se for a medicina, em 2019 nós vimos que foi 75, em 2020 foi 70 e... acho que foi 72 que a gente viu, né? 72, estava errado ali. Agora, mais do que isso, deixa eu ver aqui outra coisa que eu queria falar com vocês a respeito disso. Eu vou colocar esse novo tópico aqui. É importante que você que você faça um planejamento para acertar um pouco mais, na verdade não é um pouco mais, né, mas acertar mais do que a nota de corte na primeira fase. Por quê? Pelo seguinte, gente, a composição de notas total, porque a nota final na Unesp é metade referente à primeira fase e metade referente à segunda fase. Aí você vai dizer assim, ué, Rogério, mas isso não é normal? Não, não é assim em qualquer vestibular que tem fases. A FUVEST, por exemplo, ela tem a primeira fase valendo 1/3 da nota. Então, se a gente fosse pensar assim, ó, qual é a composição de nota quando eu penso em primeira fase e em segunda fase, pensando em instituições diferentes? Eu posso pensar na Unesp, que é o tema da nossa aula de hoje, comparado à USP, se eu quisesse entrar. Qual é a diferença na organização do cálculo final da nota dessas duas instituições? Tá? Então veja, a Unesp, você acerta uma determinada pontuação na primeira fase, depois na nota final, a primeira fase vai ser metade da sua nota total e a segunda fase vai ser a outra metade. No caso da USP, não. Na USP, 1/3 da nota da primeira fase e 2/3 é referente à segunda fase. O que eu estou querendo dizer com isso? Que na USP é possível fazer uma prova de recuperação na segunda fase. É possível recuperar na segunda fase uma nota que você não conseguiu ir bem na primeira, entendeu? Dá para você ir um pouco melhor na segunda fase e tentar fazer uma recuperação de nota. Agora, no caso da Unesp, se você for muito mal na primeira fase, mesmo que você consiga às vezes passar pela nota de corte e de fato ir para a segunda fase,
fica complicado. Só para vocês terem ideia, na prática, quem acaba entrando em medicina, na prática, quem entra acerta por volta de 85 de 90. Os que de fato fazem o curso de medicina. Então, é disso que eu estou falando. É claro que eu estou usando aqui como exemplo o caso mais exigente, tá? Que é o caso da medicina, que pode ser aqui o interesse de um de vocês que estão assistindo aqui a aula, de alguém, né? Então, assim, aqui é difícil de fazer uma recuperação na segunda fase. O que significa isso? Você tem que ir bem também na primeira. Entendeu? Não dá para você só contar assim com a nota de corte em cima e falar, ai que bom, passei para a segunda fase, agora eu vejo o que eu faço lá. Não, não dá. O seu plano já tem que ser uma cabeça, uma mentalidade que você pensa tanto na primeira quanto na segunda fase e já tenta ir bem na primeira fase. Então, por exemplo, eu vi lá que a nota de corte para quem quer estudar biologia, por exemplo, é pouca, mesmo num bom curso que é o de Botucatu. Você com mais de 30 acertos, você vai para a segunda fase praticamente. Só que você, se acertar só 30, vai ser complicado de você entrar, porque com certeza vai ter um bom grupo de alunos aqui que acertou bem mais que 30, né? Acertou 60, 70 às vezes, né? 50 e pouco. E aí esses caras já estão anos-luz na sua frente, já estão muito na sua frente quando depois for feito aquele cálculo da nota total, juntando a primeira e a segunda fase, tá? Então isso é muito importante para você ter uma noção de como que a primeira fase se associa ou como que ela se relaciona com a segunda, né? E que você tem que ir bem nos dois momentos, não só na segunda fase, tá? Porque isso não adianta, tudo bem? Aí você vai dizer assim, nossa, mas eu estava pensando em entrar em medicina em Botucatu. Eu não vou conseguir acertar 85 de 90 pontos. Realmente é uma coisa bem difícil, gente, de fazer. Eu tenho que ser franco com vocês, não dá aqui para eu fingir que é fácil, porque não é, né? Tem que ter muito treino, muita dedicação, tem que estar muito bem preparado para você pegar 90 questões testes e acertar 85, ou 84, ou 83 que seja. Para fazer 75 acertos já é difícil, quanto mais 80 e poucos, né? Mas é a realidade da medicina, no caso, na Unesp. Se for outro curso, é um pouco mais tranquilo, tá? Agora, quando você for fazer a sua prova, e a gente tem falado disso aqui no curso de TRV, você tem que estabelecer os seus pontos de checagem. Ou seja, você tem que saber exatamente o que você vai fazer de hora em hora, quando você for fazer o vestibular da Unesp, tá? Se você vai para a segunda fase e vai resolver as questões dissertativas, não se esqueça. Nós já fizemos aqui uma aula só para comentar como é que você pode fazer respostas para questões dissertativas, né? Seja objetivo, faça o rascunho e logo na sequência passe no campo de resolução final. Eu não vou aqui falar como responder questões dissertativas nesse momento, porque nós já tivemos há semanas atrás uma aula só para isso. Agora, o que eu quero mostrar de alguma maneira vamos dar uma olhada numa prova de segunda fase rapidamente, para poder ter uma noção do perfil da prova. Como é que é a prova se você consegue passar para a segunda fase? Então veja, de novo, o caderno de prova, como eu estava dizendo na primeira fase, também é um caderno de prova bem interessante. Ele é todo colorido, tá? Todo bem organizado, bem formatado. As questões são bem gostosas de serem feitas. Muitas vezes as questões de segunda fase são mais fáceis de fazer do que as questões testes da primeira fase. E tem gente que não sabe disso e vai para a segunda fase morrendo de medo. Não é o caso. Se você tiver estudado, se você se preparou, a segunda fase pode ser mais fácil do que a primeira, tá? Então, ó, um exemplo, aqui você tem uma questão, né? Se eu não estou enganado, esse primeiro caderno que está aqui disponível seria o caderno de Ciências Humanas. Então tem aqui, ó, ele vai perguntar na letra A, por exemplo, defina um fóssil e o que significa cultura material. E depois no item B ele pergunta, considerando as imagens, cite uma informação que foi obtida pelos pesquisadores a partir do estudo do fóssil de Luzia, mencione uma limitação desse tipo de estudo. Bom, tá aqui, tem uma questão. Ela tem itens A e B.
Se você olhar aqui o caderno de prova, você vai ver que ele é totalmente assim. É claro, tem aqui o espaço que serve como rascunho, como foi dito na aula que a gente estudou questões dissertativas, e o espaço de resolução final. Então, gente, olha só. As questões no geral têm um texto, ou um elemento contextualizador, ou uma imagem, como foi no caso da questão anterior, e tem perguntas A e B. Muito dificilmente a Unesp vai ter uma questão com 3 itens, por exemplo, A, B e C, que eu saiba ela não coloca, né? É padrão VUNESP. E isso vai ser recorrente na prova toda, ó. Enunciado, itens A e B. Enunciado, itens A e B. E aí vai. A prova é toda assim, ó, tá? Itens A e B. Existe uma tendência, não é que é sempre, mas existe uma tendência disso aqui, ó. Por exemplo, item A, identifique e caracterize. Então tem 2 comandos aqui, sendo que um deles é um comando mais direto, é só você dizer o que né? E caracterizar já precisa descrever alguma coisinha. A regionalização socioeconômica representada no mapa. Ó, o item B, descreva em linhas gerais os fluxos produtivos entre os 2 grupos indicados no mapa. Isso daqui já envolve uma explicação, você vai construir um texto um pouquinho mais bem estruturado. Normalmente, gente, a VUNESP segue esse padrão. Normalmente ela pede no item A uma coisa mais direta, mais objetiva, de resposta pontual, e o item B normalmente é um item mais explicativo, argumentativo, textual, né? Eu estou tentando usar palavras para você entender qual é a tendência. Então assim, aí você vai me perguntar, mas o item B ele vale mais que o A? Não, vale a mesma pontuação. Então, tem questões que às vezes você não vai conseguir fazer os 2 itens, mas você vai conseguir às vezes fazer pelo menos o item A. E isso é bom, porque com isso você pontua, tá? Então não se esqueça disso. Se você for para a segunda fase, não deixe de tentar fazer os itens, porque pode ser que numa questão você não consiga fazer tudo, mas você consegue fazer um item mais direto. Aqui, ó, por exemplo, eu não vou nem ler o contexto, mas ó a letra A, qual é o comando? Cite. O que significa citar, gente? É só dizer. E quando ele fala assim, ó, 2 grupos, você vai citar 2, você não vai citar 5. Se você citar 5, mesmo que os 5 estejam certos, ele não vai te dar a nota completa. Porque ele quer 2, entendeu? Então ele fala assim, ó, cite 2 grupos sociais na Amazônia que lutam por seus direitos de permanência na Terra. Você cita os 2, acabou, pontuou já. Entendeu? Agora, ó o item B. Apresente 2 motivos que justificam a permanência desses 2 grupos. Aqui você já tem que elaborar. Não é só citar ou indicar. Concorda? Então isso daqui é a prova inteira de segunda fase, é isso daqui. São questões de todas as áreas, né? Então você tem aqui toda a prova de ciências humanas, pelo menos esse arquivo ele colocou tudo, né? Essa prova de ciências humanas em 2019 aconteceu no dia 15 de dezembro. No mesmo dia você tem a prova, que é desse outro caderno aqui, ó. Olha lá, dia 15 de dezembro de 2019, naquela situação aconteceu a segunda fase, era o caderno de ciências da natureza e matemática. Então, no mesmo dia tem a prova de ciências humanas e a prova de ciências da natureza e matemática, tá? Perceba que aí aqui você vai ter as questões que vão envolver questões de biologia, né? Olha lá, ó, química, física e matemática. Tem aqui também a tabela periódica. Isso foi num dia, tá? Aí vem outro dia, ó. No ano passado foi dia 16. Aí você tem a prova de conhecimentos específicos e redação. Que caderno que é esse aqui, ó? Você vai ter nesse caderno, ó, questões da área de linguagens, né? Então, são questões da área de linguagens, tá certo? E depois dessas questões da área de linguagens, que eu acho que é um total de 12 questões, se eu não estou enganado, tem questões de inglês também aqui, tá? Vem a proposta de redação, tá?
Então a proposta de redação é no segundo domingo da segunda fase. Então normalmente tem aquela coletânea, né? Entendeu? Tem aqui os textos de apoio e aí ele coloca a proposta no final. Vocês são, né, muito bem assim, treinados, muito bem orientados, tanto no Colégio Cristo Rei, quanto em cursos externos de redação que vocês costumam fazer para poder saber construir um texto do tipo dissertativo argumentativo. Então, a prova de segunda fase tem esse jeitão, tá bom? Então, você vê aí que eu rodei aqui esse arquivo todo e não deixou de manter esse parâmetro, né? Itens A e B, tá? É isso daí, sempre, sempre, sempre. Agora, para a gente ir mais para os finalmente, o que eu acho que é necessário fazer? Sugerir aqui um exemplo de planejamento de como você pode fazer uma prova como essa, tá? Não se esqueça que quando a gente pensa em primeira fase, para quem está acompanhando esse curso de TRV aqui, sabe que eu estou dizendo da importância de você fazer a prova rodar. O que eu falo como sendo fazer a prova rodar? É você conseguir pegar questões qualitativas, que são da área de linguagens, área de ciências humanas, que são questões que você consegue fazer mais rapidamente e consegue ler, são questões mais analíticas, que você lê, vê o que é a resposta e marca, ou então, se você não sabe a resposta, você já deixa um chute ali pré-estabelecido, né, de acordo com um protocolo de resolução. Para quem está acompanhando aqui sabe do que eu estou falando, protocolo de resolução de questões qualitativas. Você tem que usar isso na primeira fase. Tem que elaborar um plano, tá certo? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um exemplo de uma prova que poderia ser feita assim, ó, na Unesp. Olha só um planejamento possível. Não que você tem que usar esse, isso aqui é só um exemplo, ó, que eu quero mostrar. Por exemplo, dá para eu ir para a prova, é que essa prova particularmente que está aqui, ela não tem a redação, não é verdade? Então eu tenho que tirar esse elemento aqui, ó. Eu vou ter que tirar o elemento redação, porque na primeira fase, se eu for pensar só nas questões testes, a gente não tem essa proposta de redação, tá certo? Então eu vou trocar aqui, ó. Eu vou criar um pouquinho mais. Deixa eu mudar aqui a brincadeira. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu mudar aqui que eu acho que eu fiz uma coisa que eu não podia. Deixa eu tirar aqui, ó. Vamos ver se agora ele vai entender. Vai, pronto. Então aqui é o seguinte, ó. Aqui é uma planilha automatizada. Depois, se vocês quiserem, eu posso repassar para vocês. Basicamente aqui você vai começar com o que você quiser. Tem gente que gosta de começar com questões de inglês, né? Vamos arrumar isso aqui, ó. Começa com as questões de inglês na primeira fase. Quantas são as questões de inglês? São 10. Qual o seu tempo médio de resolução para questões de inglês? Suponha que seja vou inventar aqui, ó, 3 minutos. Aí você fez as questões de inglês. Aí, eu quero agora, Rogério, fazer as questões de português. Porque eu quero fazer aquelas qualitativas, eu quero seguir à risca o que você sugeriu. Eu quero, sabe? E aí eu vou, no caso de português, eu vou tentar fazer, mas eu vou considerar 3 minutos e meio por questão. Não, vou colocar 3 minutos também aqui em média. Vamos ver. Aí eu teria mais 10 questões aqui de português, né? Aí isso aqui completou 1 hora de prova, gente. Ó, aqui vai tendo um acumulado, né? Tem gente que gosta de alternar. Suponha a pessoa fez 10 questões de português, aí ela quer trocar um pouquinho para poder mudar um pouco aqui a matéria, e aí com isso depois ela volta para o português e aí ela já está um pouco mais arejada, para ela não ficar só lendo os textos, por exemplo. É uma possibilidade. Suponha que ela viesse aqui e quisesse fazer as questões de biologia. Como eu não sei exatamente se vai ter 7 ou 8 questões, suponho que eu considerasse 7 questões e meia, que é uma coisa teórica só, porque não tem como, né? E eu vou considerar aqui que eu consigo fazer as questões em 3 minutos, aí vai acumular mais um tempo. Suponho que depois da biologia eu fizesse questões de geografia.
ou de outra matéria. Suponha lá que eu quisesse fazer de filosofia e sociologia, que formam um pacote, né? Eu sei que tem 6 questões e eu sei onde estão essas questões. E eu também consigo fazer essas questões rapidamente porque eu vou bem, suponha. Ainda faltaria mais 20 minutos para eu terminar o meu trabalho da segunda hora de prova. Tá? Então suponha que aí com isso, depois que eu fizesse a filosofia, a sociologia, eu quisesse fazer as questões, eu estou inventando aqui, tá, gente? É só para imaginar aqui uma situação. Química, por exemplo. E aí eu também não sei se são 7 ou 8 questões, vou colocar como se fosse 7,5 aqui, ó. Aí veja, aqui já passou um pouquinho. Eu vou fazer assim o seguinte, ó, vou colocar como se eu fizesse 5 questões de química, porque aí com isso eu vou fechar a segunda hora. Se eu quiser terminar a química, isso eu coloco aqui de novo, porque aí com isso eu vou colocar as questões que estão faltando de química. E aqui eu coloquei 3 minutos e meio. Eu vou colocar tudo 3 minutos para ver o que vai acontecer depois ao final, tá? Então aqui eu conseguiria fazer um pouco mais. E aqui eu agregaria isso, ó. Rogério, por que você está fazendo esse negócio assim, né? Para que serve? Gente, você está vendo que eu estou criando aqui, a planilha ela está automatizando para mim o que eu estou fazendo de hora em hora, dentro da primeira hora, dentro da segunda hora e assim seguiria, né? Suponho que eu volto lá para português agora, que eu já fiz um pouco de matérias mais quantitativas, e aí eu vou tentar terminar agora as minhas outras 10 questões de português que estão faltando, eu vou pelo menos tentar fazê-las. Aí depois que eu termino português, para dar uma variada, agora eu vou para a parte de geografia, que eu não fiz ainda, suponha, tá? Então você tem que pensar um plano, aqui ó, já passaria, então não daria para fazer todas, suponho que eu fizesse 10 de geografia, vai fechar a terceira hora de prova. Ainda vai faltar algumas questões de geografia para fazer. Quantas faltariam? Se eu sei que tem 12. Entendeu? E aí você vai criando um plano do que você tem que fazer de hora em hora. E isso é o que eu chamo de pontos de checagem, tá? Então suponho que aqui eu viesse para fazer a física. Eu sei que a física vai ter 7 ou 8. Aqui para um cálculo teórico eu vou deixar 7,5. Aí depois que eu fiz a física, o que está faltando aqui ainda, gente? Já fizemos inglês, português, filosofia e sociologia, história. Não fizemos história. Suponho que eu fizesse história, estou inventando aqui. Aí essa ordem quem vai estabelecer é você, não sou eu. Você vai ter que entender a sua própria, né, como é que você funciona para poder, ó, aqui daria para quase concluir o caderno de história, ó. Fecharia aqui quase, né, com a história. É um exemplo, tá? Faltaria aqui ainda mais uma questão de história para você fazer, assim, idealmente falando, né? Idealmente falando. E aí, suponha que você não gosta, aí você vai deixar a matemática por último. E a matemática que a gente não sabe se ela tem 7 questões ou 8, né? No caso, são 3 minutos que eu estou deixando para cada questão. E aí, uma última ação depois ao final, você vai construir o seu gabarito. Você vai marcar tudo que você conseguiu fazer com maior certeza. Se tem alguma coisa que você vai fazer um chute, você pode deixar para fazer o chute colocado, né? O gabarito é uma coisa única que você vai fazer. Suponha que você deixasse mais ou menos uma meia hora, uns 30 minutos para fazer, né? Você vai perceber que isso daqui vai acabar sendo o quê? Vai acabar fechando o seu tempo de prova. Praticamente dá 5 horas. Tá vendo? É um exemplo. Então veja, eu tenho aqui a noção exata do que eu faria a cada hora de prova. Se eu estabeleço um plano de como fazer a primeira fase, e eu vou treinando isso através de simulados, no dia que eu vou fazer a prova, eu já sei exatamente, olha, eu quero começar a prova e fazer as 10 de inglês e 10 de português, na primeira hora, para eu ter uma referência, tá? Depois eu quero fazer as de biologia, as de filosofia e sociologia e fazer as de química. Ah, aqui faltou, né? Ó. Aqui na verdade depois acabou faltando algumas de química que eu não coloquei. Precisava ter colocado aqui, ó, tá? Então aqui para arrumar, deixa eu ver aqui como é que ficaria. Alguma coisa assim, ó. 9 e aí para completar aqui teriam que ser 3.
Veja que você ajusta tudo aqui, né? Ó. Entendeu? Então, o que significa isso que eu fiz aqui? Ó? Eu vou até copiar aqui e deixar como exemplo para mandar para vocês. Só para vocês se inspirarem. Não é para fazer exatamente isso. É só para você ter uma noção de algo que você pode fazer para você se organizar tanto para simulados quanto para o dia da prova valendo na primeira fase. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar num outro slide, ó. Então eu posso deixar aqui, ó, um exemplo de planejamento, tá? Para a primeira fase. É só um exemplo, não é o que você deve fazer, tá? Personalize. Exemplo de planejamento de prova para a primeira fase. Aí você vai me dizer assim, pô, Rogério, mas como que eu vou saber que eu vou conseguir fazer exatamente o número de questões no tempo certinho? Não é que você vai conseguir fazer, mas isso vai servir para você como um regulador. Na hora que o fiscal de sala marcar que passou 1 hora, você vai se certificar se você cumpriu com o seu plano da primeira hora. Se você não conseguiu cumprir com o plano, você vai ter que se agilizar, porque senão você vai ter aquela famosa falta de tempo, que todo mundo depois, quando termina a prova, fala, mas não deu tempo, porque você deixou a prova te levar e você não fez um plano de organização para conseguir vencer isso, entendeu? Aí veja, eu quase consegui dentro da primeira hora terminar as 10 de português e as 10 de português. Eu já estou um pouquinho atrasado, não tem problema. Aí você agiliza as resoluções da sequência. O pior é quando você percebe que está atrasado só no final. Aí já era, e a prova já foi. Agora, se você percebe que está atrasado na primeira, na segunda hora, é mais fácil de você se reestruturar no durante, não é verdade? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tem mais alguma dúvida? A Maria Carolina perguntou se eu posso mandar essa planilha. Posso. Você gostou dela, Maria Carolina? Você viu o que ela vai fazendo? Ela te ajuda a planejar qualquer simulado, qualquer vestibular. Porque ela vai criando os blocos de hora em hora. Entendeu? E aí já fica visível aqui por esse contraste que eu deixei entre o amarelo e o fundo branco. Você sabe exatamente. Aí você tem que, claro, com isso aqui memorizado, né, Maria Clara? Ó, isso aqui você tem que memorizar, ó. O que é que você vai fazer em cada bloco de hora, tá vendo, ó? Quando eu faço a orientação individualizada para os meus alunos de tutoria, eu chego a fazer chamada oral com eles disso aqui. Eu pergunto assim, o que você vai fazer na terceira hora de prova da Unesp? Aí ele tem que falar para mim de cor. Para eu poder saber se ele sabe o que ele tem que fazer, entendeu? Fala para mim o que você vai fazer na quarta hora de prova de tal coisa. Para ver se ele tem o plano dele internalizado. Se ele não tiver isso, você vai para a prova. Aí você pode até perguntar assim, pô, Rogério, mas você não colocou aqui no planejamento nenhum aí dar o banheiro ou o tempo para comer. Gente, isso você vai me desculpar, não existe. Você acha que aquele cara que vai passar em medicina e vai acertar 85 de 90 ele foi no banheiro? Fala pra mim, o que você acha? O cara que fez isso aqui, ó, que não foi um, foram vários, são os caras que estão estudando medicina lá, ele foi no banheiro? Foi nada, né? Valeu, Enzo, obrigado. Eu também já estou terminando aqui a aula, tá? Gente, então eu agradeço aqui a presença de vocês. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a UEL, tá bom? Eu mando esse material aqui para vocês e mando também a versão da planilha, tá bom, Carol? Fiquem com Deus, bom final de semana, obrigado, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, até. Obrigado, tchau, tchau.